momento que as pessoas se inserem naquele meio, vão conhecer um manguezal, entendem por que ele cheira assim, participam daquele lugar, elas vão entender de verdade o que é um manguezal e aí sim você vai gerar equilíbrio e preservação. Por isso existem as unidades de preservação. Todas as unidades de preservação, além de preservar aquele meio, elas tentam o máximo que elas podem colocar o indivíduo, né, os seres humanos, de alguma maneira vivenciando aquele local, entendendo e conhecendo aquele animal, porque só assim a pessoa vai entender como ela pode preservar. Caso contrário, é muito difícil você inserir esse tipo de identidade em alguém, tá? Então, é só com conhecimento mesmo, e nós estamos aqui para divulgar conhecimento. Não adianta nada eu, como bióloga, ter estudado lá com tantos biólogos lá em Heidelberg, na Conchinchina, se eu só fico conversando com eles. Eu preciso passar o meu conhecimento para as pessoas que não têm. Isso é tão e mais importante do que eu ficar conversando só com a sociedade científica. Certo, pessoal? Tudo bem até aí? Então, sejam humildes, hein? Porque tem um monte de biólogo que acha que é popstar. Vamos lá. Se você quer ser pesquisador, né, você pode trabalhar aí estudando corrente marítima, estudando a poluição de mananciais, oceanos e manguezais, e estudando o comportamento das espécies marinhas. O Pedro tinha me feito uma pergunta, né? Todas as espécies marinhas dependem de mangue? Quando a gente vai imagina aí uma cadeia alimentar, basicamente sim, Pedro. Por quê? Porque você não tem nunca um animal vivendo sozinho. Ele depende de outros seres vivos para se manter vivo. E aí a gente chega lá naquela ideia que a gente estuda desde o 6º ano da cadeia alimentar, né? Que a cadeia alimentar começa por um produtor, fotossintetizante, né, uma alga ou uma planta, né, terrestre, e aí a partir desse fotossintetizante você tem um consumidor primário, depois um consumidor secundário, e você vai passando a energia, né, a energia vai passando de um ser vivo para outro, né, então, basicamente, sim. O manguezal, ele serve como berçário para muitas espécies marinhas. E essas espécies marinhas vão servir de alimento para outras, ou então elas são o topo aí da cadeia alimentar daquele local, mas elas também são importantes. Então, se você for pensar em um ambiente como um todo, o manguezal é importante para todas as espécies. Consegui te responder, Pedro? Show, ótimo. Então, vamos lá. Eu coloquei uma imagem para vocês para mostrar aí alguns tipos de correntes marinhas, né? O pessoal de oceanografia estuda muito mais isso do que nós biólogos, tá? E essas correntes marítimas, elas são super importantes para a gente entender a sazonalidade de alguns animais. Então, eu tô mostrando aí para vocês correntes de água fria, que estão com as setinhas azuis, e correntes de água quente, que estão com as setinhas vermelhas, né? Alguns animais, eles migram de uma região para outra, né, dentro de um bioma, e eles vão procurando correntes, tanto correntes de água fria, quanto correntes de água quente, né? A gente tem espécies de baleia, por exemplo, que se alimentam de krill, que é uma espécie de crustáceo, e elas normalmente procuram correntes mais frias, que é onde esses animais estão. Então, aí a gente tem a importância do estudo de correntes marítimas, né, dentre tantas outras importâncias, mas a gente também começa a perceber que é muito difícil você preservar uma espécie marinha. Deixa eu ver se eu coloquei outra imagem aqui para vocês. Coloquei, olha lá. Essa imagem mostra para vocês o deslocamento das tartarugas marinhas, né? Que são marcadas, todas elas anilhadas e marcadas, né? Então, cada setinha aí colorida mostra para vocês o deslocamento de determinadas espécies. Então, as setinhas verdes estão mostrando aí o deslocamento da tartaruga verde, né? As setinhas branquinhas, a tartaruga de couro, a cabeçuda pelas amarelinhas e assim por diante. Observando essa imagem, a gente percebe que é um problemão a gente trabalhar com preservação de tartaruga, por exemplo, né? Por quê? Porque não adianta nada aqui no Brasil a gente fazer um projeto Tamar, que é um projeto que funciona há anos e funciona, né, muito bem, mas chega lá na África, né,
e aí eles caçam essa tartaruga. Né? Então, é complicado você conseguir manter um equilíbrio, porque essa tartaruga, ela faz parte da corrente marítima e não só do seu território, né? Muitas tartarugas vêm para a nossa região para desovar e depois vão se alimentar em outra região do globo, ou elas vão fazer o contrário, elas vêm se alimentar aqui e vão desovar em outra região do globo. Então, aí a gente enfrenta um problemão, porque não adianta só o nosso território preservar. Se a gente não tiver preservação em outros locais, isso não vai acontecer de uma maneira legal. E aí a gente vai ficar dando murro em ponta de faca o resto da vida, infelizmente, né? Bom, outra coisa que vocês podem estudar como pesquisadores marinhos aí, né, são as relações ecológicas das comunidades marítimas, né? Então, a gente sabe aí que os seres vivos precisam uns dos outros para viver, e a gente tem que estudar uma gama, né, de fatores quando a gente está estudando um animal marinho, né? Então, a gente precisa estudar aí por que ele vem para cá, qual o tipo de alimento que ele tem aqui, se esse alimento está escasso, se esse alimento está abundante, se está acontecendo uma preservação do alimento desse bicho que você quer estudar, né? A gente também vai estudar vários micro-organismos unicelulares, né? Zooplâncton, fitoplâncton. Quando eu falo em zooplâncton e fitoplâncton, vocês me entendem? Show de bola. Então, a gente estuda aí zooplâncton e fitoplâncton porque eles são a base da nossa cadeia alimentar, né? A gente também pode estudar a reprodução de alguma espécie e a gente pode estudar também a pesca e a preservação dessa espécie, né? Pesca, ela é super importante para a comunidade, ela gera economia, né? A economia gira, a gente precisa de dinheiro, a gente não... Infelizmente, não faz fotossíntese, a gente ainda não tem cloroplasto nas nossas células, né? Então, a gente precisa de dinheiro, sim, mas a gente precisa entender a melhor maneira de fazer aquela população conseguir dinheiro sem devastar o meio ambiente, né? Então, não adianta a gente falar para um pescador, amigo, você não vai mais pescar, não, porque está em extinção, e você não vai pescar, e ele vai viver de quê, né? Então, a gente precisa procurar outros meios que não sejam simplesmente falar para ele que ele não vai pescar, tá? E daí está o problema grande, né? Grave problema, que a gente está aí para vocês solucionarem. Um pesquisador marinho, ele não tem uma vida muito fácil, não. Coloquei uma imagem de um navio, né? Um navio de pesquisa, tá? Para você trabalhar em um navio de pesquisa, por exemplo, você pode trabalhar como pesquisador marinho. Tem alguns amigos que trabalham com tubarão, né, com estudo de tubarão, e aí eles ficam em barcos até de pesca mesmo, e aí quando puxam a rede, alguns tubarões vêm, eles acabam ajudando aí na pesquisa, inclusive os pescadores, gera uma intimidade entre o pesquisador e o pescador, isso é muito bacana, o pescador vai entender um pouquinho mais do mundo do pesquisador, e o pesquisador sai daquele pedestal e vai entender um pouquinho mais da vida do pescador, né? Eles ficam meses estudando, então você pode ficar meses dentro de um navio, não tem família, namorado, não tem tico-tico no fubá, não tem nada disso, tem muito amor pela ciência mesmo, tá? E aí você vai estudar e depende aí de épocas de reprodução, estações do ano, então você tem que ter um valor amostral muito grande, né? Quando você faz uma pesquisa, não adianta você falar que você estudou uma espécie durante um mês. E se você me trouxer um trabalho falando, olha, eu estudei o tubarão cabeça chata um mês, você não estudou, né? O seu valor amostral é tão pequeno que a sociedade científica vai rir da sua cara, né? Então, são muitos meses aí de pesquisa, tem que gostar de verdade. Eu estou acabando com o sonho de vocês? Não, né? Espero que não. Espero que não. Que bom. Continua, gente, persevera, tá? O amor pela ciência. Então, vamos lá. A gente está falando, então, de preservação e equilíbrio. Obrigada, Pedro. Vou desejar tudo de bom para você a partir de hoje, hein? Você falou que eu estou incentivando. Então, a ecologia se baseia em preservação e equilíbrio. E eu coloquei um exemplo para vocês de um dos animais que eu mais gosto de estudar,
que são os tubarões. Eles, para mim, são espécies muito interessantes, né? E eles são super importantes para o equilíbrio de um ecossistema marinho. E, infelizmente, super mal vistos pela sociedade, né? Eu acho que eles são espécies aí que não são compreendidas pela maior parte da população. Eu, como professora durante muitos anos aí, né? Não que eu pareça, tô jovem, mas eu sempre tento desmistificar essa ideia de que o tubarão é ruim das pessoas, e aí vocês também precisam começar a fazer isso, tá, gente? Porque as pessoas têm pavor de tubarão como se ele fosse o Satanás, né? Mas não é só um animal super importante aí para o equilíbrio marinho, certo? Coloquei aqui uma imagem para vocês. Essa imagem é de que tubarão? Valendo uma palma. Tubarão branco, Vitor. Muito bem. Então, a gente tem aí um tubarão branco, né? Clássico, né? Essa probóscide dele, né? Esse rostro é clássico de tubarão branco, né? O rosto é essa região que parece um focinho, a probóscide, né? Seria a arcada dentária dele, que ele é capaz de projetar para frente, então ele põe a arcada para fora quando ele vai se alimentar, tá? Muito característica do tubarão branco. Ele está se alimentando aí de uma carcaça, provavelmente de uma baleia que morreu, né? E ele está se alimentando dessa carcaça aí. Essa aqui é a imagem, então, de um outro tubarão se alimentando de carcaça de baleia na costa das Bahamas, tá? Esses animais, eles são super importantes para a preservação da vida marinha, e eu gostaria que vocês me respondessem por quê. Pode abrir o microfone se vocês quiserem, tá, gente? Não tenham vergonha. Tá todo mundo aqui para aprender, inclusive eu. Se eu parar de aprender, eu prefiro não existir mais. Estou aqui mexendo meu olho. Ninguém quer falar comigo? Raquel disse que eles fazem controle, equilíbrio ecológico. Pedro está falando aí, controle, isso. Poderia repetir a pergunta? Por que os tubarões são tão importantes para a comunidade marinha? Foi essa a minha pergunta, Pedro. A galerinha já respondeu aí um pouquinho, né? Então, o tubarão, ele é responsável pelo equilíbrio ecológico de uma população. Eles são, sim, predadores, mas não são todos. Quando a gente fala tubarão, a gente só imagina tubarões enormes, né? Mas a gente tem várias espécies de tubarões muito pequenas, de 5, 6, 7 centímetros, tá? E aí a gente dá um nome de cação popularmente, né? Então, quando você vai comer lá na praia, eles falam que é cação, mas na verdade é tudo tubarão. E esses animais, eles controlam a comunidade de outros peixes. Isso é super importante, né? Então, quando a gente tem a proliferação exagerada de espécies de algum peixe, esses peixes vão acabar sofrendo uma escassez de alimento, porque todos eles precisam comer, vai faltar alimento, e aí eles vão acabar sendo extintos, uma extinção em massa, vão morrer em massa, né? Então, o tubarão, ele controla essa comunidade, vai sempre ter comida, porque ele também está controlando a quantidade de espécies, né? Então, é super importante aí para o equilíbrio marinho, tá? Aliás, são animais que vivem há 3,5 bilhões de anos na Terra, mais ou menos. Então, são animais, assim, que estão super adaptados, têm características de adaptação maravilhosas, né? Muito melhores do que as nossas, humanos, que estamos aqui há pouquíssimo tempo e já estamos cagando no mundo, né? Então, é um animal aí super importante. Mas, todo esse tipo de medo do tubarão controlam, inclusive, em questão de doenças, porque eles consomem animais doentes e mais velhos também. Consomem tudo. Você viu que eles estavam consumindo carcaça, né, Ana? Se alimentam, sim. Se alimentam de carcaça, animais que já não estão tão bem. Mas existe um mito sobre o tubarão, tá? Vocês podem chegar a ler aí que tubarão não tem câncer, né? Isso não é verdade, tá? Tubarão pode ter, sim, célula cancerosa. Essa ideia de que tubarão é uma máquina também tão perfeita que não tem nenhum tipo de doença não é real, tá bom? Já foi desmistificada por vários tubarólogos aí.
Mas de onde surgiu o medo de tubarão, né? O medo de tubarão surgiu desse cara aí chamado Steven Spielberg, né? Spielberg, nos anos 70, ele fez um filme, aliás, ele é fantástico, né? Ele fez vários filmes interessantíssimos, né? Fez Tubarão, fez Jurassic Park com os dinossauros, se eu não me engano, fez o ET. Acho que ele que fez o ET, né, gente? Estou errada? Acho que é isso mesmo, né? Então, o cara aí é um gênio, né? Ele é um gênio, e ele é tão gênio que todas as pessoas começaram a ter medo de tubarão por causa dele, tá? Depois que ele lançou esse filme aí, Tubarão, começaram a ter... Aliás, tem vários livros falando sobre esses relatos, tá? De tubarão. Vocês podem, inclusive, procurar para ler. As pessoas ficaram com tanto medo do tubarão, porque o tubarão do Spielberg é um tubarão que não existe de verdade, né? Um tubarão pensante, né? É um tubarão que planeja, né? Mas isso não é real, né? Mas as pessoas começaram a ficar tanto medo que as pessoas ligavam para o corpo de bombeiros, ligavam para a polícia, para a marinha, e falavam que elas estavam com muito medo de tubarão na costa da Califórnia, por exemplo. E aí, quando perguntadas, né, mas onde você está? Que praia você está? Essas pessoas não estavam nem na praia, elas estavam dentro do apartamento delas. Elas tinham medo do tubarão chegar até a casa delas, para você ter noção de como esse filme foi difundido e como as pessoas começaram a ter medo de tubarão. E esse medo vai passando de mãe para filho, né? As fobias sociais vão passando das mães para os filhos, gente. É sério, é real, tá? Pode procurar que vocês vão achar esse tipo de relato. Por exemplo, medo de barata. Se você perguntar para uma criança por que ela tem medo de barata, ela não vai saber responder, mas ela tá vendo a mãe dela gritar, subir em cima da cadeira, desde que ela se conhece por gente. Então, essas fobias sociais, elas vão passando aí dos pais para os filhos. E até hoje a gente tem o tubarão aí sendo alvo, né, como um ser, né, satânico, que a gente precisa melhorar essa imagem do tubarão, né? Tem pavor de quê, Luana? De tubarão ou de barata? De barata. Eu não tenho, não. Os tubarões não gostam de carne humana. Essa é uma característica real mesmo, gente. Então, o Spielberg filmou com um tubarão que não era um tubarão de verdade, vocês estão vendo aí, né? Era um tubarão mecânico. Esse é o Spielberg. E esse é um outro filme, né? O tubarão ficou tão impressionantemente mal que hoje em dia a gente tem vários outros filmes, né? De tubarão, como o Mega Tubarão, que, se eu não me engano, ele mostra um tubarão que deve ser um megalodon, né? Mas o megalodon não existe mais, tá? Vocês sempre vão me perguntar isso. Megalodon existe, mas ele pode existir? Não, provavelmente não. Quase certeza que não. Vocês sabem por quê? Eu também, Isabela, acho os tubarões lindos. A barata é menor que você, Lu. Por causa da pressão e por causa da quantidade de alimento também, Pedro. O megalodon é um animal muito grande, né? Precisa de uma quantidade de alimento exagerada para se manter vivo. Então, muito provável que ele não exista mais, tá? Que ele existiu aí na Era Jurássica e hoje em dia não mais. Mas a gente encontra vários fósseis de dentes de megalodon, principalmente na Nova Zelândia. Bom, coloquei aqui uma imagem para vocês para a gente entender como que a gente já estava falando aí, né, dos fitoplânctons ou plânctons. Então, os animais planctônicos, nectônicos e bentônicos, né, são super importantes aí para o estudo da biologia marinha. E coloquei aqui para vocês que a ecologia marinha se baseia em preservação e equilíbrio. E aí eu mostro para vocês que um ser vivo precisa do outro. Deixa eu ver se vocês estão me perguntando alguma coisa. Não, né? Show. Seria capaz de levar a uma espécie de extinção, supondo que eles ainda existissem? Talvez sim, por conta da necessidade de alimentação exagerada, né? Pode ser que sim. Então, estou mostrando aí para vocês os vermes marinhos. Esses vermes marinhos comem ossos de baleia, né? Então, olha só como todos os seres vivos vivem juntos, né? A gente precisa uns dos outros para sobreviver, né? Então, você imagina uma carcaça de baleia aí sendo comida por tubarões, e o que resta da carcaça não vai ser em vão, ela vai ser comida aí por vermes marinhos. Então, estamos todos interligados, quer queiramos ou não, né?
A gente também tem alguns exemplos aí de simbiose acontecendo quando a gente vê esse Góbio neon, né, que é um peixinho limpador. Esses peixinhos limpadores, deixa eu ver se eu coloquei mais uma imagem. Não. Esses peixinhos limpadores são super importantes, né? Eles vivem em barreiras de corais. Então, lá em barreiras de corais tem várias espécies de peixinhos limpadores, tem vários pesquisadores que estudam esse tipo de simbiose. E aí existe uma estação de limpeza, né? Peixes maiores vão até a barreira de corais para serem limpos, né? Então, eles param ali e os peixinhos menores começam a se alimentar de restos que existem na pele do animal, retirando o fungo, retirando bactéria, deixando o peixe maior limpinho. É bom para os dois, é uma simbiose linda que está acontecendo, né? Ainda bem que não existem mais. Você imagina se deparar com um megalodon, gente? Deve ser, assim, surreal. Imagina você está nadando e você se depara com uma baleia. Deve ser surreal. Ainda não tive isso na vida, não. Simbiose, Pedro, é um tipo de simbiose, né? Simbiose é toda relação ecológica quando você tem ajuda de animais. Um animal ajuda o outro em algum momento da vida. Né? Existe uma troca de favores. Aí a gente chama isso de simbiose. Dentro dessas relações de simbiose, a gente pode ter relações específicas em nomes diferentes, mas é uma simbiose, tá? Comensalismo, isso, pode ser comensalismo, protocooperação, a gente tem relações diferentes, isso mesmo. Mutualismo é diferente de comensalismo, Lu, porque no mutualismo você precisa obrigatoriamente daquela espécie. Então, por exemplo, se um peixe maior não chegar lá, esse peixe limpador morre, né? Essa é a relação de mutualismo, é uma obrigatoriedade de favor, né? O comensalismo não, se você tiver aqui vai ser muito bom para mim, mas se você não tiver também, não vou morrer por isso. Basicamente, essa é a diferença, tá? Coloquei aqui outra espécie limpadora, né, que vive em Recife de coral, tá se alimentando aí de bactérias, fungos de uma garopa, né? Outra foto linda, né, no Atol das Rocas, Rio Grande do Norte. É um tipo de garopa também, tá? Garopa tá lá na nossa nota. Nosso dinheirinho. Aqui eu coloquei aqui, né, eu já falei sobre isso, quando o Pedro me falou, sobre o berçário, o nascimento e a reprodução de várias espécies, né, como, por exemplo, do cabeça-chata. O cabeça-chata, ele nasce em região de mangue, tá? E aí depois ele vai para mar aberto. Por causa da alimentação dos peixes limpadores, muitos países estão capturando para usar em spa. O ser humano é fantástico, né, gente? Eu não duvido, não, que eles usem. Uma vez, quando eu estava numa viagem, eu vi, sim, um lugar que tinha um aquário, você colocava o pé dentro, e aí eles ficavam comendo, assim, não sei que país que eu estava, acho que eu estava na República Tcheca. Eles ficavam comendo, assim, o pé, assim, a pele morta do pé das pessoas. A relação ecológica é de comensalismo também, Isabela. As rêmoras, né, que ficam agarradas, ficam próximas ao tubarão, se alimentando aí dos restos do que ele se alimenta, né? É comensalismo. Ser humano sendo humano, exatamente. Certo? Podemos prosseguir? Tá tudo bem? Estão gostando? Tem informações interessantes para vocês? Estou falando só mais um monte de blá, 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 blá. Show. Vamos continuar aí. Cabeça chata é bonito. Fala se ele não é bonito, gente. Ele é lindo. Super bonitão. Coloquei outra espécie aqui que precisa que é quando a gente fala em preservação e equilíbrio, né? Em manguezal, que são os guarás. Essa espécie passa a maior parte da vida delas em região de mangue, se alimentam aí de crustáceos, peixes pequenos. Então, precisam do ambiente manguezal para viver. Com a destruição do ambiente manguezal, os guarás também deixam de viver
e é uma espécie muito bonita, né? Diga-se de passagem. A alimentação rica, né, em camarão, né, em iodo, muda a coloração desses animais, da pelagem de alguns animais. Coloquei aqui também outras aves. Quando a gente fala em manguezal, e você pergunta para alguém o que vive no manguezal, eles vão te responder assim, caranguejo. Como se só tivesse caranguejo vivendo no manguezal, tá? Mas, na verdade, a gente tem várias outras espécies, inclusive aves, né? Eu coloquei as garças, muito comuns no Brasil, e os colhereiros, porque eles têm um bico de colher, né? E aí eles ficam forrageando, né? Baixa a cabeça e começa a forragear a região mais alagada para se alimentar. Esses colhereiros são super encontrados aí no hemisfério norte, tá? O litoral aí dos Estados Unidos tem bastante. E coloquei aqui também para vocês os camarões, né? Camarões também são super importantes aí para o equilíbrio de várias espécies. Pasmem vocês, são os animais mais pescados. Quando a gente começa a estudar pesca, né? A maior parte dos navios de pesca são de arrasto de camarão. Embora a gente saiba que tem uma legislação para isso, épocas de reprodução, os camarões não podem ser pescados, que é mais ou menos em junho, julho. Entretanto, a gente tem algumas pescas acontecendo de maneira clandestina. A imagenzinha da esquerda aí são as larvas dos caranguejos, dos camarões, que também sobrevivem no estágio larval em manguezal, tá? E só depois vão para mar aberto. É muito bonitinho você ver estágio larval, né? É difícil de ver. Deixa eu ver o que a Laís disse. Exatamente, Laís. A pesca de arrasto é uma pesca complicada, né? Eles jogam a rede, depois puxam, e aí alguns animais ficam presos, como, por exemplo, tartarugas. Mas o manguezal também é importante para o bicho-homem, tá? Além de ter várias espécies de animais, muitos seres humanos adquirem aí o seu sustento utilizando o manguezal. Então, a gente não pode virar as costas para essas pessoas tiram o sustento delas daí. Nós somos seres vivos como todos os outros, participamos também de uma cadeia alimentar e é necessário aí para a sobrevivência de muita comunidade aí ribeirinha, tá? Essa imagem é só para falar para vocês aí dos caranguejos, eu já disse, né? Mas é bonita, né? Então vale a pena deixar aí, né? É linda. Esse é um caranguejo. E por que ele é um caranguejo e não é um siri? Cri, 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 cri. Estão dando Google? Posso explicar por que ele é um caranguejo e não um siri? Não, não é por isso, Alan. Os caranguejos, eles têm uma característica diferente do siri, que é a última patinha. Vocês conseguem ver quando eu mexo o cursor do mouse? Tá. A última patinha do caranguejo, ela é igual a todas as outras, tá vendo? Ela é uma patinha, assim, fininha. A última patinha do siri é um remo, achatadinho, assim, em formato de remo, que ele usa para nadar. Outra característica do siri é que a região aqui do cefalotórax, né, da cabeça, ela é uma região muito arredondada em caranguejos. Em siri, ela é uma região mais achatadinha. Dudinha tinha que saber isso. A Dudinha teve aula disso. Dudinha tá aí? Vamos lá. Unidades de preservação. Agora vamos falar das unidades de preservação propriamente ditas. Existe uma unidade de preservação chamada Meros do Brasil. Gente, eu tenho bastante tempo para terminar isso aí, eu tenho que dar uma acelerada. Oi, Ju, tem até às 7, tá tranquilo ainda. Ah, show. Tá bom. Então, Tá obrigada. bom? Tá. Imagina. Meros do Brasil é uma unidade de preservação desse peixe lindíssimo chamado mero. Essa unidade de preservação, como eu vou falar, subsidiada, né? Pela Petrobras, tá?
O mero, ele é um peixe muito antigo, com características plesiomórficas muito evidentes. Quando a Pro fala aí características plesiomórficas, são características evolutivas muito antigas que ele continua trazendo na sua morfologia, tá? E esse animal está, né, sofrendo aí bastante para continuar vivo nos dias atuais, tá? Então, para isso, criou-se em 2007, então já faz bastante tempo, essa unidade de preservação chamada Meros do Brasil, tá? O principal objetivo dessa unidade de preservação é preservar o peixe, né, o peixe mero, e conservar o ambiente onde ele vive, né, como, por exemplo, manguezais e recifes de coral, e ambientes rochosos, que é a parte de costão rochoso. Ele é um animal que se assemelha a uma pedra, então ele mimetiza aí, né, rocha, e ele consegue ficar escondido, né, nessas regiões aí que eu falei, tá? Esse animal aí tem um nome, né, porque ele parece mesmo uma pedra, né, então por isso Itajara, Ita é pedra em tupi, tá? Então ele é o senhor das pedras, e ele também é da mesma família da garopa que a gente viu aí há uns slides anteriores. Lindo esse animal, né? Ele é grande, gente. O bichão é grande, tá? Ele chega a pesar 250 quilos e 400 quilos em algumas espécies e chega a medir, então, quase 3 metros, tá? Então, eu coloquei uma imagem aí de um mero com 2 mergulhadores para a gente entender duas coisas a respeito desse peixe, né? Primeiro que ele é imenso, né? Olhando aí do lado de um mergulhador, então ele precisa se alimentar bem. E segundo que ele é extremamente tranquilo. Então você consegue se aproximar dele numa boa. Ele não é um animal agressivo para os seres humanos. O que para o mergulhador é lindo, mas o que para a própria vida dele é ruim, né? Porque o ser humano, ele não deveria se aproximar de espécies, porque é o que vocês falaram, né? Alguns estão lá para preservar, outros estão lá para caçar o mero. O mero foi muito caçado antigamente, tá? Muito mesmo. Se alimenta de crustáceos, lagostas, caranguejos, polvos, tartarugas, outros peixes. Existem algumas imagens mostrando que mero se alimentando de tubarões, inclusive. Vive muito, hein? Longevo esse peixe, 40 anos, tá? Essa espécie, ela está vulnerável à pesca e ela tem uma taxa de crescimento extremamente lenta, então ele não cresce tão rápido, né? Daí, se você pesca esse animal, como ele entra em estágio reprodutivo lentamente, ele não vai dar tempo dele se reproduzir, então ele acaba entrando em extinção, certo? É quase um pirarucu da água salgada, exatamente. É isso aí. Olha lá, maturação sexual, né? Então, esse animal, ele vai considerar a primeira pimbada da vida dele com 7 aninhos. É muito tempo. Se você começa a destruir a região onde ele vive e pescar esse animal, já era, né? Não pimba mais, não tem mais filhote, acabou a espécie, tá? E esse peixe, ele é encontrado em águas tropicais e subtropicais. Então, ele gosta de água quentinha, daí a importância do estudo das marés, tá? É encontrado aí no Oceano Atlântico, Golfo do México, no Caribe, na Califórnia e também encontrado no Peru. Não sei porque eu coloquei essa imagem aí. Ah, lembrei. Coloquei essa imagem aí para mostrar para vocês que eles vivem em regiões de costão rochoso, tá? E aí coloquei uma imagem de costão rochoso para vocês. Os polvos, eu não tenho certeza absoluta de qual é o tempo que eles demoram para se reproduzir. Mas são animais que têm uma maturação sexual tardia também, mas não tão tardia quanto o mero, tá, Lu? Os tubarões têm maturação sexual tardia. Tem tubarão que só atinge a maturação sexual com 10 anos. Imagina? Se você pesca ele, ele deixa de existir rapidamente, tá? Outra imagem é de costão rochoso, para vocês entenderem o que eu estou falando e onde vivem esses animais. Recifes de coral, outra região aí onde vivem os meros. E qual é o problema aí, né, que a gente encontra quando a gente estuda mero, que é um peixe que quase ninguém fala dele, né?
Ele está na lista vermelha das espécies ameaçadas, tem um livro, né? Lista vermelha das espécies ameaçadas no Brasil. Aí você pega o livro, está cada vez maior, tem cada dia uma página a mais nesse livro, e ele está lá, tá? Como espécie criticamente ameaçada. Qual o motivo dele estar ameaçado, né? Caça indiscriminada, né? Um peixe aí de 250 quilos tem carne à beça, tá? Escassez do habitat dele, né? A gente está retirando aí o costão rochoso, a gente está retirando o ambiente de manguezal, a gente está acabando com a parte de barreira de corais, então ele não tem mais onde sobreviver, tá? Ele é um animal que é muito suscetível à poluição, então quando tem poluição ele morre com facilidade. Não existe muita informação sobre a sua biologia, então tem pesquisadores tentando entender o comportamento desse animal melhor. Através do comportamento do animal a gente consegue preservá-lo, né? Eles são mansos demais, né? Como eu falei para vocês, os mergulhadores podem nadar em volta dele, tocar ele, ele não se sente ameaçado pelos mergulhadores, e isso é um problema, né? E hoje em dia, pescar mero, capturar mero, transportar mero em barco, comercializar carne de mero é proibido, tá? Não que as pessoas levem isso a sério, mas é. Vocês estão falando comigo? Mero é monogâmico? Acredito que não, porque é difícil para o peixe ele ser monogâmico, hein? Não seria muito bom reprodutivamente para um animal marinho ser monogâmico, tá? Precisa estudar muito mais essa espécie. A espécie é pouco estudada. Ainda há venda ilegal de mero na sua cidade, Débora? Onde você mora? É em Bragança, Pará. Onde é Bragança, Pará? Lá, quando olha no mapa do Pará, é bem lá em cima. Bem lá em cima do mapa. É. E o pessoal ainda pesca mero. Mas você sabia que era proibido? Sim, eu já vi. Triste, né? É. Bem triste. Bom, então vamos lá. Por que a gente trabalha com pesquisa, né? Para entender como é que funciona a vida desse animal, para responder as perguntas, como, por exemplo, a pergunta do Pedro, né? Relacionada à reprodução desse animal, que a gente sabe muito pouco sobre ele e a gente precisa entender melhor. Então, eles monitoram o desembarque pesqueiro, tá? Toda vez que vem um barco pesqueiro, eles monitoram o desembarque e veem se tem mero lá na rede, se eles pescaram mero, para entender se esse peixe está sendo pescado, tá? Ou eles estão dentro do barco, normalmente de camarão, né? Porque o barco de camarão vai para a região de costa, de ambiente rochoso, onde tem bastante camarão, e aí quando eles puxam a rede, se vier, né, esses peixes precisam ser devolvidos, tá? Mas aí os pesquisadores conseguem fazer contagem e estudo de população, tá? Outra característica do projeto é um mergulho recreativo, então você pode fazer aí mergulho, né, um cursinho básico de mergulho, e aí mergulhar com mero, né? Eu falei para vocês que, embora esse tipo de turismo seja muito mal visto por alguns pesquisadores, a gente tem os dois lados da moeda, porque através do mergulho recreativo você cria um laço, um vínculo entre o indivíduo e o peixe. Isso muda completamente a sua maneira de ver o ambiente e você passa a preservar a espécie. Isso aí é fato, tá, gente? Peixes, animais marinhos monogâmicos. Estou pensando aqui, tá? Não que eu me lembre. A maioria tem reprodução e fecundação externa, né? Os peixes, eles soltam as ovas, o macho passa por cima, coloca os gametas. No caso de tubarões, a fecundação e reprodução é interna, com clasper, né? Que é um pequeno pênis que ele introduz na fêmea, mas mesmo assim também é só uma noite e nada mais. Não me lembro agora de nenhuma espécie monogâmica de peixe, acho muito difícil isso existir. Normalmente a monogamia existe entre aves e tem um motivo de existir. É muito difícil você cuidar de um passarinho, né? Sozinho fica impossível. Imagina você montar um ninho, alimentar aquela espécie, ela fica suscetível a predadores, você tem que sair para comer. Então você precisa, né, tá ali o tempo todo
olhando o seu filhote, né, para que ele não seja comido por algum predador. E aí, por isso é importante ser monogâmico, né? A monogamia é importante para algumas espécies por conta do trabalho que dá cuidar da prole. Mas quando a gente fala em peixe, não existe um cuidado parental, né? Os peixes, não, na maioria deles, eles não cuidam dos filhotes, né? São milhares de ovas lá, e essas ovas, algumas vão ser comidas, outras vão virar peixe, mas eles nunca vão saber quem são os pais deles, né? Daí o Nemo é um erro, né? Nunca vai saber quem é seu pai, né? Não tem cuidado parental, tá? O cavalo marinho, Lu, monogâmico, não sei, hein? Mas vocês podiam, a gente pode pesquisar isso melhor, tá? Eu vou dever essa informação nesse momento, mas eu acho que a gente precisa responder. Eu, pelo menos, respondo as minhas próprias questões na hora. Ô, Ju, Oi. uma pesquisinha rápida que eu fiz. Cavalo marinho e peixe frade. São as únicas, aparentemente, são as únicas espécies marinhas que são monogâmicas. Que tem um cuidado parental, né? É, Porque os outros peixes não têm cuidado parental nenhum, não existe, né? Você larga lá a sua prole e é cada um por si, né? Não tem essa sim, necessidade. Obrigada. Agora a gente já imagina. sabe, gente. Então, ó, outra coisa que eles fazem aí, né? Além do mergulho recreativo, é o levantamento de sítio de reprodução. Onde esses animais estão se reproduzindo, o que é preciso para se reproduzir, qual a época do ano eles estão se reproduzindo. Então, são essas as pesquisas do Meros do Brasil, tá? E olha o tamanho da boca desse animal, né? Daí a gente consegue entender por que a gente já encontrou algumas espécies se alimentando de tubarões. Pais irresponsáveis, não tem cuidado parental, gente. Quando a gente estuda biologia, a gente tem que entender que tudo tem um motivo de existir, né? Cuidado parental, ser monogâmico, tem um motivo para existir, né? Normalmente é por causa da dificuldade de criar uma prole, tá? E aí a gente tem umas imagens, né, do que eles fazem lá no Meros do Brasil. Lá no Meros do Brasil, eles fazem um monte de artesanato, né? Então a população que vive na região, né, para não fazer nenhuma bobagem, ficar pescando mero, é muito mais fácil você trazer a população para você, agregando valor, pagando eles para que eles não façam o que é pior, que é pescar o mero, né? Então a população trabalha no Meros do Brasil. Isso é maravilhoso. Você está trazendo o pescador para você, e a partir desse momento ele vai preservar o que ele pescava antigamente, né? Então, esses artesanatos são feitos por essa comunidade, né? Você pode visitar aí o centro, aí existem aí oficinas de educação ambiental para os pescadores, materiais informativos, cartazes, homepage. A homepage do Meros do Brasil precisava ser bem melhorada, tá? Que eu acho que ela está bem atrasadinha, mas tudo bem. O projeto continua sendo um bom projeto. Isso mesmo, é isso. Esse projeto é lindo, tem pesquisadores muito comprometidos. E aí falamos do Mero, vamos dar tchau para ele, ele é lindo. Quem sabe um dia a gente não vai mergulhar com ele. E vamos agora para o projeto Viva o Peixe Boi Marinho. Esse projeto também é financiado pela Petrobras e pelo governo federal, tá? Vocês já tiveram a oportunidade de visitar, lá em Natal tem o projeto Viva o Peixe Boi Marinho. Já tiveram essa oportunidade de ter um contato mais próximo com esse bichinho? Não. Então, vocês podem se cadastrar no site Viva o Peixe Boi Marinho para serem estagiários nas férias. Vocês vão ganhar o quê? Conhecimento, salário não. Conhecimento sim, salário não, tá? Mas é bacana, eu falo isso muito para os meus alunos, né? Enquanto vocês estão na faculdade, vocês têm que estagiar em tudo, gente, em tudo. Surgiu um estágio no prédio de biologia molecular, mas eu não gosto, você nem sabe que você gosta ainda. Vai fazer o estágio lá, depois você descobre. Surgiu agora para eu fazer estágio de final de semana lá que nem eu fiz, eu fazia estágio de segunda a sexta lá no Hospital São Paulo com HIV, e de sábado, domingo e feriado eu fazia estágio
no CRAS, aqui no Parque Ecológico do Tietê, com animais que vinham de maus tratos ou de tráfico de animais. Então, vocês têm que estagiar em tudo, hein? Fiquem de olho, entrem nos sites, se cadastrem, deem as caras. É o tempo que vocês têm para adquirir conhecimento, tá? Projeto Vivo Peixe Boi Marinho. É lindo, né? Olha esse umbigo, gente. Olha, vamos pausar agora esse momento para olhar esse umbigo. É muito gostoso, né? Coisa linda. Então, peixe boi marinho, ele vive aí na orla, lagoas, até o Piauí. A estimativa de população desse animal é de 1.000 indivíduos, pouquíssimo, né? A gente tem pouquíssimos indivíduos viventes. Existem aproximadamente 130 mil animais no mundo todo. Olha a quantidade, né? Então, a gente já sabe que esse animal aí, se a gente não tomar cuidado, só vai ver em fotografia mesmo. Bom, peixe boi marinho, ele também tem um problema aí, por isso foi criado o projeto, né? Esse animal, ele é caçado, pescado, né? Com pesca predatória, a ocupação da costa desordenada, constrói-se um monte de casa na parte da costa, que é onde esse animal fica, né? Colocaram esse animal aí lá no livro como espécie em perigo crítico de extinção, tá? Em 2011 ele foi para perigo crítico de extinção. A gente tem uma imagem aí de uma mãe e um filhote, tá? Então, essa espécie aí é a Triquecus manatus, chega a pesar 600 quilos, o bichão é brabo, hein? O comprimento dele é de até 4 metros, é um animal grande também, e é longevo, pode viver até 60 anos, tá? E agora, mais um detalhe para essas unhas, gente. Olha que característica evolutiva linda, né? Acredita-se que alguns mamíferos voltaram para a água, né? Como, por exemplo, as baleias. A alimentação desses animais, embora eles pesem 60 quilos, eles são herbívoros, tá? Eles comem aí o capim-agulha, 60 quilos por dia. Então, se esse alimento acaba a espécie também, tá? E são criaturas extremamente dóceis. Eles não têm nenhuma estrutura que sirva para eles se defender. Não tem, tá? Não tem um dentão, não tem um esporão, não tem um veneninho. Eles não têm nada, nenhuma estrutura de defesa, são animais super indefesos e, por isso, facilmente predados, tá? Eles têm a carinha simpática mesmo. Bom, peixes bois marinhos, eles têm a pele aí toda rugosa, né? A cor deles vai variar entre cinza e marrom acinzentado. E esse focinho dele tem um monte de pelo, que é importante, porque é através desse focinho que ele entende o ambiente. Então, ele tem esses montes de pelinhos que são táteis, e é por causa disso que eles sentem o movimento da água ou o toque, né? É nessa região aqui que eles tateiam, né? Forrageiam, entendem o mundo ao redor deles, tá? As narinas deles são na parte de cima do focinho, então a gente tem aqui as narinas, ó, e a narina fecha, né? Ela tem duas grandes aberturas, ele sobe, abre, respira e, puf, fecha e mergulha. E ele pode ficar muito tempo submerso sem voltar para puxar ar de novo, tá? Esses animais não têm orelhas, mas eles têm ouvido, né? E eles escutam muito bem e conseguem também se comunicar, mãe com filhote, por exemplo, né? Tem vários estudos a respeito disso, tá? Os ouvidos, eles são bem pequenininhos e estão localizados atrás dos olhos. Então, a gente tem os olhinhos aqui e o ouvido está bem pequenininho atrás de cada olho, ok? Tudo bem até aí? Simpático? Estão apaixonados? Apaixonados, né? Também sou apaixonada, gente. Apaixonada. Vamos lá falar um pouquinho da reprodução desse peixe-boi marinho. Então, ele tem um período de gestação que acontece aí de 12 a 14 meses, né? Muito tempo, né? Gestando, tá? E eles ficam 2 anos sendo amamentados, tá? Então, os filhotes ficam aí 2 anos recebendo leite materno. E aí, depois de 2 anos que eles vão partir para uma vida adolescente, a mãe pode entrar em estágio reprodutivo de novo depois de 3 ou 4 anos. Então,
Esse intervalo é muito longo, o que indica aí que a população demora a crescer, e quando ela é predada, ela diminui com mais facilidade, certo? A mãe, ela tem cuidado parental, olha que coisa linda, né? Ela não abandona o filhote, ela ensina o filhote tudo que ela sabe, tá? Ela ensina como ele vai fazer para respirar, como ele vai fazer para ficar embaixo d'água mais tempo, onde ele vai se deslocar, o que alimento ele precisa procurar. Então, ela ensina para ele tudo o que ela sabe, ok? Baleias, exatamente. Uma característica parecida mesmo. Bom, esses peixes, ó, o peixe boi-marinho, que não é peixe, se comunica através de gritinhos, tá? Eles se vocalizam gritando, e essa comunicação entre o filhote e a mãe é tão importante que os pesquisadores tentam entender, né? Dependendo do timbre, que ela está falando, que conversa é essa, né? Assim como eles fazem com a baleia na vocalização também, né? Existem vários estudos de vocalização, tá? A fêmea, ela conhece e reconhece o gritinho do filhote dela. Ela sabe qual que é o filhote dela, qual que não é, tá? Eles ficam aí, então, né, bastante tempo aí embaixo d'água, sem respirar, e aí depois disso eles precisam subir para respirar, né? E isso acontece constantemente, é nesse momento que ele sobe que podem acontecer vários acidentes. Alguns peixes boi-marinho, eles acabam submergindo embaixo de hélice de barco, né, e aí acabam morrendo, tá? O que o projeto faz, né? Ele mapeia, né, a região onde vivem os peixes boi-marinho, né, e a área onde tem o capim, que é a alimentação deles, tá? E começam a perceber aí os impactos que a população está causando sobre a vida desses animais. Eles também conseguem diagnosticar, quando eles pegam esses animais, se a água está contaminada ou não, tá? Esses animais acabam aparecendo doentes na praia. Outra coisa que eles fazem é disseminar o conhecimento científico, né? Então, eles promovem aí vários tipos de pesquisa e publicam essas pesquisas, tá? E tentam aí difundir, né, a tecnologia para monitorar o peixe-boi marinho. Então, a gente tem a imagem de um órfão. Ó, vocês podem ir nas férias dar mamar para eles. Eles podem ficar 20, 30 minutos quando eles estão num stand-by, assim, embaixo d'água, tá, Matheus? Descansando, né? Dormindo. De nada. Bom, o que a gente pode fazer se a gente encontrar um peixe-boi marinho encalhado, né? Se ele estiver aí na areia. Se ele estiver na areia, aconteceu alguma coisa com ele, tá, gente? Então, se aproximar devagar, não gritar, porque ele ouve, você pode deixar ele assustado, né? Observar se esse animal está respirando, se ele está se mexendo, e ligar aí para algum órgão ambiental para que venham resgatar o animal. Se esse órgão ambiental vai demorar para chegar, proteja esse animal do sol. A pele dele é extremamente sensível, então cubra ele com um pano claro ou uma toalha molhada, né? Deixa ele cobertinho ali até chegar alguém para resgatar, para que ele não se machuque por conta do sol, tá? Muitas pessoas encontram eles, né, na região da orla e aí vamos devolver, aí joga ele dentro d'água de novo e às vezes ele está doente, né? Então você está lá afogando o bichinho, em vez de ajudando, tá? E jogar água na narina dele, já que ele tem pulmão, não seria a melhor coisa a se fazer, tá? E afastar os curiosos, né? Vocês, como biólogos, vão se deparar com vários tipos de situações em que vocês precisam afastar os curiosos, tá? Isso vai acontecer na vida de vocês. Vou contar brevemente na minha, já aconteceram várias vezes. Mais uma vez eu estava numa praia no litoral, em Ubatuba, e aí era uma praia bem pequenininha, chamada Praia do Pulso, uma praia bem pequenininha mesmo, e tem uma região de costão rochoso e mata ciliar ali, né? E aí tinha uma galera, assim, formando um bolinho ali na areia, tava um calor forte esse dia. Aí eu fui olhar, tinha uma preguiça ali na areia, e um bolo de gente em cima dela gritando. Ela já estava nervosa, mas ela é lenta, né? Ninguém sabia o que fazer com ela. E aí eu fui empurrando todo mundo, falei, sou bióloga, e aí eu peguei ela, porque ela estava bem,
e coloquei ela no costão, na árvore, para que ela pudesse voltar para a vida normal dela. Então, vocês vão se deparar com isso muitas vezes, tá? Mas no caso deles, não devolva ele para o mar e nem alimente, né? Ele pode estar doente, tá? Esses animais, eles ficam intoxicados por causa de água contaminada e, às vezes, acontece deles serem capturados em rede de pesca ou atropelados, como eu falei para vocês, por embarcações, tá? Também pode acontecer em calhe de filhote, porque os peixes-boi, eles cuidam dos filhotes nessa região de costão. Mas quando você retira a região de costão da vida deles, eles acabam ficando em alto mar. E essas correntes, né, onda, corrente, pode separar o filhote da mãe e ele acaba encalhando, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre outro projeto super importante, que é o projeto Baleia Franca. Sou bióloga, sai da frente, é assim mesmo. Já tive várias, inclusive com preguiças. Uma vez tinha um rapaz também no parque querendo levar uma preguiça para casa dentro de um saco plástico. E aí tive eu que sair lá correndo, falar com ele, explicar para ele que ela não ia sobreviver na casa dele, que ela passava a semana inteira numa árvore, que ela só descia uma vez por semana para fazer cocô, que ela não ia sobreviver, que ele não tinha que pegar ela, e foi um auê. Mas isso vai acontecer na vida de vocês sempre, tá, gente? Cada coisa, cada coisa. Ô Ju, deixa eu falar rapidinho antes de você continuar. A Luana ela vai liberar aí no chat o Forms pro pessoal, tá? De presença. Mas aí você pode continuar à vontade. Só para eles já irem respondendo. Tá bom, obrigada. Obrigado a você. Vamos falar aí da baleia franca, então, tá? Baleia franca, esse animal lindíssimo que vocês estão vendo aí, ele tem sim um projeto para cuidar dele. Esse projeto foi criado em 1982, é um dos projetos mais antigos de preservação de vida marinha que a gente conhece, um projeto seríssimo, tá? E ele se dedica aí à pesquisa científica, monitoramento e proteção da população de baleia franca. Baleia franca no sul, tá? Então, as baleias, elas são cetáceos, né? E aí a gente tem vários tipos de baleias, né? A franca é o Balena australis. Ela chega a ter aí 17 metros de comprimento, né? E as fêmeas, elas são um pouquinho maiores, tá? O corpo delas é escuro, né? É negro, arredondadinho. A cabeça ocupa quase que o corpo, a parte do corpo inteiro da baleia. As adultas chegam a pesar 60 toneladas e os machos 45 toneladas. E como a gente faz para identificar o sexo das baleias? É por padrão comportamental, tá? Então, a gente só consegue saber que é macho, que é fêmea, quando você observa aí a fêmea adulta com filhote. Aí você consegue saber que é fêmea. Caso contrário, é muito difícil você conseguir, só monitorando, só observando ela no habitat natural dela, saber se é macho ou se é fêmea. A gente consegue observar morfologicamente a região anogenital, né? Se ela é fêmea, ela tem fendas mamárias perto dessa região. Se é macho, não. Mas na água, observando de helicóptero, é muito difícil você enxergar essas fendas, tá bom? Então, coloquei aqui imagens aí de alguns tipos de baleia, né? Para que vocês entendam aí as diferenças, tá? E os tamanhos. E aí, a gente tem uma camada de gordura bem grossa na baleia franca, bem notável. Ela chega a 40 centímetros de largura em alguns pontos, então a gente tem uma camada de gordura bem considerável. E a gente consegue identificar a baleia franca pelo borrifo dela. Então, quando ela vai soltar ar, né, sai água assim, e a água sai em formato de V. E aí, quando ela sai em formato de V, a gente sabe que é a baleia franca, tá? A altura do borrifo pode chegar a 8 metros. E aí a gente tem uma imagem mostrando para a gente, então, o tamanho de uma baleia franca perto de um mergulhador, né? Ela é absurdamente maior. Olha aí uma imagem, então, de monitoramento dela, o borrifo dela em formato de V. É bem característico, bem fácil de ver.
Então, vamos lá para identificar ela, né? Então, ela tem um conjunto de calosidades no alto e nas laterais da cabeça. Vocês estão vendo aí, né? Essa parte da cabeça dela. Parece até que ela está de ponta cabeça, né? Vou voltar para vocês verem bem. Opa. Ó, ela tá... Dá a impressão de que essa parte seria em cima e essa parte seria embaixo, né? Mas não, ela é assim mesmo, tá? Então, ela tem aí, aqui esse formato das laterais da cabeça, formados por um espessamento de pele mesmo. Tem uma quantidade grande de pele nessa parte lateral, e aí isso favorece o aparecimento aí de crustáceos. Então, a gente tem colônias de crustáceos vivendo aí nesse animal, nas calosidades dele, tá? Após o nascimento, a gente já começa a ver essas calosidades, esses crustáceos colonizando a cabecinha dos filhotes, tá? E é um tipo de comensalismo ou é um tipo de parasitismo? A gente tem várias pesquisas tentando entender se esses crustáceos estão colonizando a baleia e não estão fazendo mal nenhum para ela, ou se eles estão colonizando e está acontecendo aí uma interação de parasita nela, tá? Ainda não se sabe exatamente se esse tipo aí de simbiose é boa ou ruim, tá? E ela tem várias manchas brancas na parte ventral dela, e isso é o RG da baleia, tá? Cada baleia tem uma quantidade, uma característica de mancha diferente uma da outra, e é a partir daí que os biólogos conseguem descobrir que indivíduo é, né? Fazer aí a diferenciação de um indivíduo para o outro, é o RG da baleia franca, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem da baleia franca. Essa região aqui é a região, então, do orifício da cabeça, onde ela vai soltar ar, né? E vai sair o borrifo. Ela tem essas verrugas, então, né? Essas verrugas começam a ficar cheias de crustáceos. Essas verrugas são diferentes de indivíduo para indivíduo. Então, também é uma maneira de você identificar qual baleia você está estudando, além dessas manchas ventrais aqui também. E aí a imagem, então, de uma pessoa de 1,80 m perto de uma baleia franca, né? A diferença é bem grande. Essas baleias, elas se alimentam aí filtrando água, né? Abre a boca e começa a filtrar tudo que tem no mar, né? O interesse delas são por esses animais aí, né? O calanus, pseudocalanos e o krill, que é um tipo de camarãozinho que vive em água gelada. Por isso a baleia franca é mais encontrada na região sul do Brasil, onde a água é um pouco mais gelada, né? Menos tropical, tá? Em Floripa, Nicolas, é linda, né? Florianópolis tem uns barcos de turismo que você pode ir lá observar a baleia franca uma época do ano, né? Nossa, é lindo. A gente tava na beirada do mar, no quiosque. É que meus primos são de lá, né? São de Santa Catarina lá. Uhum. E eles moram em Floripa. Nossa, então eu vou pra lá direto. E a gente tava na beirada do mar, assim, tomando cerveja mesmo. E de repente uma cauda enorme, com uma certa distância, né? Óbvio. Nossa, era lindo, lindo demais. E é a franca, porque naquela região é baleia franca mesmo, e elas são lindas mesmo. Uhum. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a reprodução da baleia franca. Então ela procura regiões costeiras, né? O mar é um pouco mais calmo para cuidar do filhote para acasalar, né? E aí elas vão amamentar os filhotes 1 ano, mais ou menos, tá? Esses filhotes vão ficar do lado dela o tempo todo, ela também tem um cuidado parental de ensinar o filhote, tá? E a gente estima que a gestação dela dure aí por volta de 12 meses, tem bastante tempo, então, gestante, né? Aqui a gente tem uma outra imagem de uma baleia franca. E a gente tem uma reprodução aí, o acasalamento dela acontece com vários machos cortejando ela, né? Que a gente chama de poliândrica, tá? Então, tem vários machos que ficam cortejando uma única fêmea, e às vezes ela tenta evitar esse cortejo, essa cópula, e ela se posiciona, né, com o ventre para cima. Ela começa a nadar com o ventre para cima, que ela não quer. Ela, amiga, eu não tô afim agora, né? Sai de perto de mim. É a maneira que ela tem para demonstrar que agora não. A maturidade sexual da baleia franca é alcançada por volta dos 6 ou 7 anos, e a fêmea, mesmo tendo maturidade sexual por volta dos 7 anos, só vai ter o primeiro filhote
por volta dos 8 ou 9 anos de idade. Então, destruir aí o habitat desse animal gera problemas, porque é um animal também que demora para crescer e para se reproduzir, tá? Os filhotes nascem aí entre junho e dezembro, e aí ele já chega a ter 5 metros de comprimento e pesar 5 toneladas filhotinho, né? Tudo bem aí, gente? Tudo, Ju. É possível que o pessoal saia por causa da aula, mas a gente continua. Sem Tá, problema nenhum. Que ela é gravada também, tá, aí vai para o YouTube, tranquilo. tá acabando, gente. Então, esse projeto aí, ele vai identificar, foto-identificar as baleias, eles tiram fotografia dessa região calosa e da região do ventre para identificar que baleia que eles estão estudando, né? Como que essa baleia está sobrevivendo, ou para onde ela está indo, como ela está voltando, tá? O monitoramento é aéreo, com helicóptero, também terrestre, e eles também têm um monitoramento acústico, eles tentam aí colocar aí prender, né, preguiar por um tempo algum tipo de gravador para conseguir escutar como que ela está vocalizando e entender os diferentes tipos de vocalização da baleia. O Instituto Australis aí, né, que é um instituto que cuida desse tipo de projeto. Então, a gente tem uma imagem dos pesquisadores, né, uma baleia morta, encalhada, e eles vão tentar entender por que ela está morta. Essa é uma imagem de monitoramento em terra, né, passa o dia aí sentadinho, observando o mar, vendo se tem aí baleias próximas. Essa é a carinha da frente do instituto. E os encalhes acontecem bastante, e eles tentam entender, medir, né, por que essas baleias, qual é a taxa de mortalidade, por que elas estão morrendo encalhadas aí na região, tá? O outro tipo de animal que está sendo aí preservado por uma unidade de preservação é a raia-manta, né, o projeto Mantas do Brasil. Esse projeto é um projeto muito bonito, pesquisadores maravilhosos fazem parte desse projeto. Se vocês quiserem entrar no site dele, o site deles é bom, eles trabalham bem essa parte de divulgação na internet, tá? A raia-manta, então, é uma das maiores espécies de raia do mundo, né? A manta birostris ou Mobula birostris. Hoje em dia, a gente chama de Mobula birostris, tá? E aí, a gente tem o que uma aluna falou, né? Das rêmoras, né? Que também estão aí próximas à raia-manta, tá? Quais são as características de uma raia-manta? Então, a raia-manta, ela chega a ter 8 metros de uma asa até a outra, né? E pesar mais de 2 toneladas. E elas, assim como as baleias que a gente estudou, também têm pintas ventrais que servem como foto-identificação. Então, eles tiram foto aí da parte do ventre, dessas manchinhas aqui. Cada uma tem a sua manchinha diferente, igual uma digital, tá? Cada indivíduo aí vai ter 4.000, né, microdentículos. Então, a mandíbula da parte de baixo tem microdentinhos. Sabe o que parece? Parece um ralador. Sabe quando a gente vê um ralador e o ralador é cheio de bolinha, assim, várias, uma atrás da outra? A boca da raia-manta é mais ou menos assim. Tem vários microdentes nessa região e o macho morde a asa esquerda da fêmea para manter ela imóvel quando ela está acasalando, né? Como a reprodução é interna, através de um clasper, ele precisa segurar a fêmea, ele não tem mãozinha, né? Para pôr assim a mãozinha nela e agarrar ela, então ele morde, né? Então a fêmea, ela tem a característica de ter a pele muito mais grossa do que a do macho para aguentar as mordidinhas de amor, para poder acasalar, tá? Apesar de gigantescas, essas raias são filtradoras, assim como as baleias, né? Elas não são predadores vorazes, não. Elas abrem a boca aí e filtram, tá? Outra característica da raia-manta, que a raia-manta, apesar de ser enorme, não tem ferrão, né? As raias, elas têm um ferrão na cauda, né? Um ferrão que fica ou nessa região ou no final da cauda, que serve para proteção dela. A raia-manta não tem esse ferrão, tá? Então, ela não vai te matar com ferrão. O cérebro dela é o maior entre as espécies de peixes do mundo, tá? É bem grande.
Essa aqui é uma imagem de uma outra raia, tá? Raia de água doce, mas só para vocês entenderem que elas têm um ferrão, né? Esse ferrão aí pode ter um veneninho e dói horrores. Dizem que é desesperador quando você é ferroado por um. Graças a Deus eu nunca fui, mas já mergulhei com raias. Aqui é uma imagem de foto mesmo de um ferrão. Tem gente que faz até colar, né? Com esses ferrões. Raia manta também é um animal longevo, ó, vive 40 anos, né? São vivíparas, né? Então elas dão à luz a apenas um filhotinho por gestação. Então nasce um filhotinho de raia, tá? Gestação 12 meses. O intervalo entre gestações é de 2 anos. Então a fêmea, ela vai ter 4 ou 5 filhotes durante toda a sua vida, tá? Ela não vai ter tanto filhote assim, então predar esse animal ou destruir o ambiente natural dele é um problema. Outra característica da raia-manta é que, assim como o mero, ela também consegue interagir com o ser humano de maneira muito pacífica, ela é muito tranquila, os mergulhadores conseguem mergulhar perto dela numa nice, passar a mão nela, ela não se importa, tá? Isso é legal para o mergulhador, mas é ruim para ela mesma, porque ela pode ser predada com facilidade, né? Ser pescada com facilidade. Em 2011, ela entrou na lista como vulnerável à extinção, tá? E em 2013, foi aceita uma proposta entre o Brasil e o Equador proibindo o comércio internacional de qualquer parte da raia-manta, tá? A proibição, então, da pesca, né? Hoje em dia é proibido, e a retenção dela dentro de barco também. O que acontece com a raia-manta e o que deixou ela aí ameaçada de extinção foi a pesca no mercado asiático. No mercado asiático, eles removem essa região filtradora, né, região aí das fendas branquiais das arraias, porque eles acreditam que ela é um elixir que pode filtrar o sangue do ser humano. Então, eles retiram ela da água, retiram essa parte das fendas branquiais para comercializar no mercado asiático. Isso gerou o desaparecimento de milhares de raias-manta. Esse aí é o logo, então, do projeto Mantas do Brasil. E o projeto tem como objetivo, então, produzir conhecimento e visar a preservação da espécie, tá? Estimar a população de raia-mantas viventes aqui na nossa região de Orla e determinar quais são as rotas migratórias delas, para onde elas vão e por que elas vão para outros lugares. Eles também têm um projeto de educação ambiental com crianças muito interessante, tá? Tem cartilha, cursinho, palestra. É super importante você começar a explicar para as crianças por que você preserva o meio ambiente, né? Elas vão crescer adultos muito melhores do que nós, se Deus quiser. E outra característica que eles têm também é de oferecer um curso de mergulho, para que você possa mergulhar com a raia-manta e fotografar. Eles ensinam até como fotografar raia-manta, tá? E agora a gente vem para aquela pergunta que eu fiz lá no comecinho para vocês, né? Qual é o motivo pelo qual as empresas patrocinam os projetos ambientais? Será que eles patrocinam esses projetos porque eles são bonzinhos ou porque eles são vilões, né? Então, pesquisando bastante sobre isso, e quando vocês puderam observar que a Petrobras está em todas, né? Significa que lá nos últimos 30 anos, a gente vê uma tendência das empresas em patrocinar qualquer projeto socioambiental. Desses 2 últimos anos, eu estou vendo uma tendência também de não produzir nenhum tipo de produtos de beleza que sejam testados em animais, né? A gente barra muito com a legislação na China, porque boa parte desses cosméticos precisam ser comercializados na China, e a China obriga que sejam, sim, testados em animais. Se não for testado em animal, não consegue passar pela China. E aí, boa parte das empresas acaba testando em animais por conta desse comércio com o mercado asiático, tá? Infelizmente. Infelizmente, também tenho que dizer para vocês que nem todos os produtos que falam que são cruelty-free são realmente cruelty-free, tá? Deem uma olhada e pesquisem bem. Às vezes está falando lá para você que ele é vegano. Vegano é diferente de cruelty-free. Vegano, ele não é utilizado matéria animal para fabricar, mas você pode usar um animal para testar, né?
Cruelty-free é outra coisa. Aquele tipo de cosmético ou produto que não é testado em animais. Pode ser feito com alguma coisa animal, mas não é testado em animais, tá? Existe uma diferença grande entre essas duas legislações, mas as empresas não querem que a gente saiba, por isso elas ficam falando, ai, compra, é vegano. E eles dão a entender que o vegano não testa em animais, mas isso não é verdade, tá? A gente tem uma frase muito interessante que fala lá, ó, uma sociedade onde não há regras e leis baseadas em valores morais não subsiste e corre o risco de se tornar uma anarquia. Infelizmente, tem que existir regra porque o ser humano não sabe trabalhar com bom senso. Se todo mundo tivesse bom senso, não precisava ter nem lei e nem regra, né? Mas como a gente não trabalha com bom senso, a gente precisa, sim, impor aí algumas regras e algumas leis, para que não vire uma anarquia. As empresas, elas investem na preservação ambiental hoje em dia, porque nós, consumidores, procuramos empresas que investem em conservação ambiental. Né? Hoje em dia, quando eu vou comprar alguma coisa, e eu sei que aquela marca não testa em animais, aquela marca está ajudando algum projeto de preservação ambiental, eu vou preferir comprar aquilo. E as empresas estão vendo que isso está crescendo muito, está sendo muito fomentado, então elas, para vender mais, começaram a ajudar, né, as empresas, né, as ONGs, por exemplo, tá? Então, não necessariamente elas são boazinhas, na verdade, elas têm um interesse financeiro muito grande em ajudar essas ONGs, esses projetos de educação ambiental. Infelizmente, mas pelo menos é alguma coisa, né? Existem alguns selos, como, por exemplo, ISO 9002, vocês já ouviram falar disso, né? E para a empresa ganhar esses selos, ela precisa ajudar alguns tipos de projetos e ela também abate uma quantidade muito grande que teria que ser paga no imposto, né, para o governo quando ela ajuda algum projeto. Então, para ela é interessante, porque ela não paga o imposto e ela fica mais bem vista pela sociedade. Basicamente, é isso que acontece, tá? Infelizmente, a China ainda tem alguns tipos de legislações que eu, como bióloga, não concordo, né? Certo, pessoal? Vocês têm algo a dizer? Então, Jô, deixa eu comentar. Eu tava aqui me matando pra falar. E é verdade, né? A gente vê isso hoje em dia em muitas empresas. Não é só as grandes, que a maioria são as grandes, né? Que a gente tem mais notícias, Petrobras no Brasil, a Vale, né? Mas aí você coloca imposto que a empresa deixa de pagar porque ela ajuda. Aí ela pega lá no Instagram, na divulgação da empresa e coloca empresa sustentável, um símbolo enorme, assim, sabe? Exatamente, que é esse que eu coloquei aqui para vocês, né? E aí? Aí você vai ver no fundo mesmo, isso daí é jogo, né? Jogo É de jogo, mal. é lógico. Vive em volta. Infelizmente é isso. Mas está ajudando de alguma maneira, né? Mas o que eu acho interessante é que, por exemplo, a Vale, né? A Vale, ela degrada o meio ambiente à beça, né? Mas ela, com certeza, subsidia muito projeto de preservação ambiental, talvez para tentar botar panos quentes em cima do que ela está destruindo, né? A IP, né? O IP, sempre que eu vejo comercial, eles estão falando lá, né, do detergente, né? Eles estão falando lá que eles estão reflorestando, colocando árvores, blá, 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 mas eles não falam nada sobre o detergente deles aumentar a proliferação de algas na região, né, a eutrofização e outras coisas, né? Então, não tem nenhuma bondade por trás disso. Isso tudo está girando em volta do dinheiro, mas quanto mais a gente, como consumidor, procura a empresa que ajuda o meio ambiente, melhor é para o meio ambiente. Isso é real, é fato. Eu espero que tenda a melhorar, né? Mesmo que for por interesse, ainda tem esse desenvolvimento e esse investimento, porque o governo do Brasil é complicado, né? É bem complicado, mas eu acredito que está melhorando bastante, viu? Sim, sim, eu também Eu acho acredito. que cada ano que passa, eu vejo a população mais preocupada com a proteção aí do meio ambiente, né? Embora agora a gente tenha um governo que está deixando a desejar, né? Mas a É, população, eu acredito que
a cada ano preserva mais, entende mais o que é preservar, mas a gente tem que bater nessa tecla de que conhecimento gera preservação. Sem conhecimento não existe preservação, né? Está nas nossas mãos, tá? O Pedro está me perguntando aí de alguns países que investem em biologia marinha. Os Estados Unidos investem muito em pesquisa, Pedro, e a Alemanha também, principalmente na parte de educação ambiental, né? A Alemanha tem projetos de reciclagem de lixo que são projetos incríveis, tá? Eu morei um tempo na Alemanha e pude ver como que eles encaram essa maneira de lidar com o lixo, e é completamente diferente da nossa. Então, eles têm projetos bastante interessantes a respeito aí dessa parte aí de preservação ambiental. E marinha, os Estados Unidos entende que isso é importante. Os Estados Unidos, de modo geral, entende que o pesquisador é importante, né? Isso é visto historicamente. Vamos lembrar lá da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler estava querendo matar todos os judeus, e não estou falando que os Estados Unidos é bonzinho, não, tá, gente? Eles não são, não é isso. Mas quando os Estados Unidos viu isso acontecendo, a primeira coisa que ele fez foi pegar todos os cientistas da Alemanha e retirar eles da região para eles não morrerem, e colocaram eles para viver nos Estados Unidos. O Einstein foi um deles, né? Ficou vivendo anos nos Estados Unidos ali, porque senão ele ia morrer, ele era judeu, né? E os Estados Unidos entendem que a ciência é super importante. Tanto é que eles partiram agora do país que tinha a maior quantidade de pessoas morrendo de Covid para o país que mais vacinou e já tiraram a máscara, né? Então, eles investem bastante em pesquisa. A Austrália também investe bastante em pesquisa, a Nova Zelândia também investe bastante em pesquisa de meio ambiente. Sim, embora a gente tenha alguns problemas na Austrália acontecendo no costão, né? O costão está desaparecendo. Obrigada, Isabela. Eu também amei estar aqui com vocês. Eu sempre falo que só é bom quando todo mundo aprende. Certo, pessoal? Então é isso? Deixa eu fazer uma biscoitagem aqui, Nicolas. Claro. Opa, pessoal, eu tenho um canal. Eu tenho um canal no YouTube, chama Me Ajuda Aí, professora Juliette Marcelli. Lá eu coloco curiosidade científica, sempre baseada em ciência, tá? Nunca coloco achismo lá, não. E coloco várias aulas de biologia, voltadas aí, tanto aula de cladograma, para você que está perdido, aula de fotossíntese, que é um pé super difícil. Então, tem várias aulas lá. Entra lá, se inscreve lá para me ajudar. Eu vou agradecer demais. Certo? É isso. Se você me permite, a gente faz a postagem no nosso, na Liga. Ah, com certeza. A gente compartilha o seu canal na Liga, tá bom? A Duda tá lá. Vai lá no vídeo de doença de Chagas que ela aparece no final. Então tá bom. Legal. Certo? Certinho. Então... Lá fazendo a Duda passar vergonha. Gente, todo mundo hoje vai procurar o vídeo de doença de Chagas e vai colocar lá. Vim pela Duda, vim pela Duda. Vamos. E ainda vamos mandar foto no grupo do WhatsApp. Exatamente. Foi um prazer conversar com vocês. Lembrem sempre que vocês vão ser pessoas melhores agora que vocês são biólogos. Independente aí da profissão, vocês vão mudar como indivíduos. Eu tenho certeza disso, certo? Certo. Obrigado, Ju. Obrigada. Eu queria agradecer você que disponibilizou o tempinho aqui pra gente, a palestra, e quero convidá-la a vir mais vezes dar palestra pra gente. Sempre né? que eu A puder, gente estarei à disposição, gente. Então tá bom. Tá bom? Obrigada. E queria agradecer também a todas as pessoas que participaram. E é só para vocês ficarem ligados no Instagram da Liga, que a gente está disponibilizando várias palestras lá, cursos. Inclusive agora, semana que vem, vai ter curso de produção científica. Então vocês ficam ligados lá. Aí o comprovante lá da palestra de hoje vai para o e-mail de todo mundo. E o seu, Ju, de palestrante, a Duda te envia, que ela tem seu contato no WhatsApp, tá bom? Exatamente. Tá ótimo. Obrigado, então, a todos Obrigada a e boa noite. Tchau, gente. Boa noite.